Primeiro, boa tarde para vocês, agora boa tarde oficial, né? Preciso agradecer sempre a casa, né, por me acolher, e em nome da Marta eu agradeço a vocês todos, porque de achar que eu tenho alguma coisa para dizer para vocês sobre o Evangelho, assim, que seja significativo. Quando a Marta me propôs falar sobre Paulo, né, e sobre a frase de Paulo, a gente já entra assim numa atmosfera assim de ficar pensando, né, a respeito do que dizer. E além da frase, o que me guiou diretamente foi entender que a fala é voltada para os trabalhadores espírita, né? Que é isso que é o propósito daqui. Então eu trabalhei nessa linha, né? O que eu podia tirar desse momento de Paulo, dessa frase, para os trabalhadores espíritas de hoje, né? Aí, ó, a inteligência artificial ajudando a gente. Isso aí é uma imagem de inteligência artificial, tá? Mas foi só essa, gente, tá bom? A proposta foi essa, né? Senhor, que quereis que eu faça? Então, a partir daí, a gente vai conversar a partir dessa pergunta de Paulo que ele fez a Jesus. E vamos começar com Primeira coisa é entender o que Paulo era, né? Paulo era um homem de 3 culturas, e isso é muito importante de a gente entender como trabalhador, para a gente poder saber o quanto de Paulo a gente vai ver expresso nas suas cartas e também nas suas obras. Ele pega um pedaço de cada mundo que ele viveu e transforma isso a favor do Cristo sempre. Então a primeira lição que a gente tem que pegar é, ele foi criado na cultura grega, tinha cidadania romana, porque a família era rica, e dentro da cultura hebraica, da cultura judaica, ele tinha um mestre que se chamava Gamaliel, né, um dos grandes homens do tempo dele no Sinédrio, neto de Hilel, que é um dos 2 maiores interpretadores judaicos que se tem notícia. Então, Paulo estava sendo preparado por esse homem para assumir uma vaga no Sinédrio. Era como se fosse um tribunal, né? A cultura judaica é uma cultura muito prática. Tudo que eles leem no Antigo Testamento tem que ser aplicado na vida. É um caminho natural, diferente da cultura grega, que Paulo foi criado também, que era uma cultura mais filosófica, sociológica, de pensar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que imaginar, e quem leu esse livro, né, Paulo e Estevão, a gente sempre tem que se basear, a gente que é espírita, graças a Deus a gente tem esse livro. Você vai encontrar, todo mundo vai encontrar, talvez, depois de Jesus, a figura cristã mais estudada seja Paulo. Então eu tenho diversos livros que falam sobre Paulo, vários, mas nenhum fala nessa intimidade, nessa profundidade, nesse olhar que Paulo e Estevão falam. Quando a gente lê esse livro, a gente percebe que ele era um homem que estava sendo preparado de alguma maneira para uma missão que ele não sabia o que era. Então a própria constituição física dele nesse livro, né, dizendo que ele era um homem forte, que ele era um homem com dinheiro, um homem preparado, estruturalmente, fisicamente falando, né? Aí a gente tem que olhar para a gente e falar assim, às vezes eu não tenho nada que eu possa utilizar no trabalho espírita. Nada do que aconteceu comigo até hoje na minha vida é de importante para o trabalho espírita. Aí que está o engano da gente, né? Porque quando a gente olha para Paulo, a gente sabe que ele foi treinado na cultura grega, que é a cultura da filosofia e da sociologia, justamente para ele poder pensar sobre as coisas de maneira diferente e profundidade que os judeus não tinham. Ele foi preparado para estar na cultura judaica, para ele poder entender muito profundamente tudo que aquele Antigo Testamento e as leis tinham, porque isso tudo seria utilizado como uma forma de uma plataforma de trabalho mais à frente. E ele era uma pessoa atlética, ele era uma pessoa com força física, porque o trabalho dele era o trabalho exatamente depois de andar espalhando esse evangelho. E ele precisaria ter uma constituição física que suportasse esse trabalho que ele teria. E outros pequenos detalhes que a gente vai notar na vida dele. Então é por isso que a gente precisa olhar para as nossas vidas e entender o que a gente tem hoje
Porque todas as coisas que a gente se chegou até esse momento, seja culturalmente, sentimentalmente, é para ser colocado a trabalho do Cristo. Boa tarde. Boa tarde. Nada do que a gente aprendeu, sentiu até agora, é simplesmente para a gente poder viver a vida. A gente que tem a ideia de ser trabalhador espírita, a gente tem que entender que tudo isso tem que ser colocado a favor do Cristo, de alguma maneira. E cabe a gente descobrir quais são as potencialidades que a gente tem até agora para a gente poder utilizar a favor do Cristo. E ainda nas primeiras ideias, é preciso que a gente entenda que um homem dessas três culturas, que foi preparado, que foi estruturado para dar seguimento àquilo que era tido como correto até aquele momento na ideologia dele, precisou passar por um momento de isolamento. Praticamente ele começa a pregar depois de 7 anos em que ele tem esse contato com Cristo, em que ele fala essa frase, né? 3 anos isolados no deserto e 3 anos em alguma coisa tentando falar em algum canto, sem ser recebido por ninguém e sendo muito mal recebido e interpretado. Então tem que ter calma, o trabalhador espírita. Calma no sentido de saber que às vezes, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente se empolga e quer galopar muito rapidamente. E aí às vezes a gente acaba perdendo o compasso interior que a gente tem que ter de estruturar dentro dos nossos corações as fortalezas necessárias para a batalha que o trabalhador espírita vai ter. O cristão já tem como um todo, né? Ser cristão é muito difícil, né? Ser seguidor de Cristo, nessa concepção. E ser trabalhador é um degrau acima dessa posição, porque você se coloca ainda mais a serviço do Cristo, se expõe mais, e todas as tuas fragilidades, tudo que você tem, fica muito suscetível de ser criticado. Você tem que estar muito bem preparado para entender a mensagem do Cristo antes. Então tem que ter um tempo. Não é para ninguém esperar 7 anos para começar a trabalhar, mas é para ter ideia de que muitas coisas, às vezes, que você quer colocar em prática e não consegue agora, você tem que começar isso como uma semente, né? A leitura inicial fala que a gente é uma sementeira, né? Que Paulo veio trabalhar na sementeira. Eu vou falar um pouco sobre isso lá para o final, mas essa é a ideia. O trabalhador espírita é um semeador nato. O trabalhador espírita tem que entender que ele tem que ser como o semeador que saiu a semear. O semeador não tem nome, você não sabe quem é, ele tinha um ofício e foi fazer o ofício dele, semear. O trabalhador tem um ofício, não precisa ter nome, identificação, não precisa ter, ele tem que semear, ele tem que trabalhar em prol do Evangelho, com todas as forças que ele tiver. E a gente vai ver que todos nós temos dificuldades enormes, e Paulo teve muito também, e a gente sempre fica imaginando como essas pessoas, como Paulo, conseguiam naquele momento, com a cultura que aquele homem tinha de 2000 anos atrás, entender tão rapidamente o que o Cristo queria. Hoje a gente tem inteligências artificiais, livros, palestras e tudo para poder tentar pegar alguma coisa daquilo, né? Quando Paulo começa a trabalhar, quando Paulo começa a escrever as cartas dele, não tinha nenhum evangelho escrito. Apenas algumas linhas escritas por Levi Mateus, que ele caminha com essa escrita. Então Paulo, ele não se impactou por aquilo que estava escrito da vida do Cristo. Porque nós, quando pegamos um evangelho e a gente quer se impactar pela letra, a gente está se impactando por alguma coisa que alguém colocou ali para a gente, mas a mensagem principal é outra. A gente precisa, como trabalhador espírita, se impactar pelo sentimento que aquela emoção traz para a gente. Não adianta decorar o evangelho, não adianta permear a tua vida de várias ações e achar que isso é cumprir o que o trabalhador espírita tem que fazer, né? Eu acho que todos nós, nessa jornada de trabalhadores espíritas, né, como Paulo, em algum momento, principalmente no início, como Paulo sentia, se sente assim, às vezes, um pouco jogado de escanteio. As pessoas não me compreendem o que eu quero dizer. Eu sou um incompreendido. Porque Paulo, no princípio, depois que ele sai do deserto, 3 anos, quase 4 anos, ele se achou um incompreendido. Paulo se achou uma pessoa que
era capaz porque tinha uma oratória muito boa, tinha um conhecimento muito profundo de tudo, e ele queria colocar tudo isso imediatamente para colocar o trabalho do Cristo, achando que isso seria o suficiente para transformar os corações que ele ia tocar. E aí a gente vai ver que ele precisou de um tempo para que ele pudesse reconhecer em si mesmo essas condições como falhas, para que depois ele pudesse transformar isso. Ele teve 2 grandes encontros nesse caminho dele, né? E eu não estou nem falando dos 2 encontros que ele teve com Cristo, né? Um primeiro, quando ele cai de joelhos e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E o segundo, na igreja de Corinto, quando ele estava muito triste, não sabia o que fazer para atender a todas as igrejas, e ele, numa oração profunda na igreja de Corinto, Cristo aparece para ele e fala para ele: olha, não é impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a tua palavra pode chegar longe, e eu vou deixar com você, muito mais próximo de você, uma pessoa que é Estevão. Porque a gente precisa entender aqui nessas primeiras ideias que a potencialidade de Paulo, ela só consegue ter essa profundidade porque Estevão cruzou a vida dele, né? Eu até brinco, né? Uma brincadeira minha, que o plano A de Jesus era Estevão e Paulo era o plano B. Como o plano B matou o plano A, era preciso que o plano B assumisse o plano A e desse conta do recado. Mas isso é uma brincadeira, só para a gente pensar na potencialidade que Estevão tem na vida de Paulo. E isso vai estar presente desde o primeiro momento em que Estevão cruza a vida de Paulo, que é lá na casa do caminho, quando ele vai visitar com alguns outros fariseus, encontra um homem simples, não letrado como ele, um homem rude, falando sobre a palavra de Deus com muito mais profundidade que ele conseguiria, e ele se sente ultrajado naquele movimento, e ele chama aquele homem para a sua vida para uma batalha individual. Vamos debater agora lá aonde eu conheço, para ver se a tua palavra é tão profunda como a minha. E Estevão mais uma vez dá um banho na oratória para ele. Aliás, todos devem ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que é o discurso de Estevão no Sinédrio, e perceber que ali Estevão dá uma aula de como é ser realmente um servidor do Cristo ali, né? E aquilo machuca tão profundamente Paulo, que eu falo: vou matar esse homem, porque eu não consegui ganhar desse homem nas ideias, porque esse homem está me colocando numa situação vexatória perante os meus, eu vou matar esse homem. Então a gente, como trabalhador, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas vão querer matar a gente, para que a gente não consiga continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, porque eles também não dão conta do que a gente está fazendo. Porque é muito complicado você se colocar à disposição do Cristo com toda a potência que você tem que ter, e além disso você viver no mundo como o mundo se apresenta, sendo pai, mãe, avó, tia, trabalhador, vizinho, bom amigo, enfim, tudo que a sociedade pede que a gente seja, né? E eu estou falando isso porque, e não quero dizer que antigamente era mais fácil, mas hoje a vida está muito mais cheia de coisas, né? Que tiram a nossa atenção o tempo inteiro, e você imagina que essas coisas acabam levando você para longe da tarefa, e leva mesmo. Isso, leva para a gente para longe. E aí eu digo para vocês, a primeira coisa que vocês têm que agradecer, eu agradeço muito, né? Eu não nasci aqui, mas agradeço a Deus de estar aqui há 21 anos, porque eu moro numa cidade pequena que dá para eu me locomover bem, e eu tenho sempre tempo para poder ter mais tempo para poder trabalhar em nome do Cristo. Se a gente tivesse uma cidade grande, talvez muitos de nós não tivéssemos chegado ainda, apesar de termos saído 1h30 antes, porque estávamos presos no trânsito em algum momento. Uma grande chuva que cai sobre a cidade. Então aqui a gente tem essa facilidade, tá bom? Mas vamos lá, né? Primeira pergunta: quem era Paulo? Primeira coisa que a gente tem que saber para a gente falar, vamos falar de Paulo, mas quem era Paulo? Quem era Paulo, Marta, para você? Para mim ele é o grande exemplo de trabalhador do Cristo. Muito bom. Maior de todos. Maria, quem era Paulo? Quem era Paulo? Eu vou dizer, não sei. Não sabe? Mas alguém, Márcia, quer se falar? Paulo não era considerado um doutor da lei na época.
Isso, muito bem. Doutor da lei. Paulo não foi predestinado Será que foi? pelas leis? Vamos ver? Para você, Paulo era um predestinado? Mais alguém? Ana? Quer tentar? Não? Sabe? O maior divulgador do cristianismo. Maior divulgador do cristianismo. Muito bem. Aliás, Se não fosse o Paulo, nós não teríamos esse conhecimento. muito bem. Lembra quando eu falei que quando Paulo começa a pregar, não tinha nenhum evangelho escrito? As suas cartas são os primeiros elementos escritos do cristianismo primitivo? Realmente. Paulo tem um livro, inclusive, escrito que Paulo, o homem que inventou o cristianismo. Muito, muito conhecido esse livro. Mas olha só. Eu acho que ele também ele fez coisas impossíveis, né? Uma vez eu vi um mapa, tem tempo, As que andanças. mostra as andanças desse filho, não acredito. Como era difícil, né? A locomoção, naquele tempo, ele atravessava lá, né? Eu fico imaginando que já imaginou se Paulo tivesse esse acesso que a gente tem hoje. Então, ele buscou esse acesso quando encontrou Jesus em Corinto, né? Escreva tuas cartas. Você comunicou agora aqui, só uma dúvida. Quando Paulo começa a perseguir Estevão, ele lá atrás já tinha falado com Cristo? Não, ainda não. Ele era um cobrador de impostos lá que perseguia, né? Que era... Paulo era um estudante da lei. É como se ele tivesse um... Que estava sendo preparado para o cinema. Isso, exato, o Gamaliel. Ele era como nobre, familiar, ele já perseguia porque ele seria um... Que a ideia era essa, a ideia era perseguir todo mundo que queria de alguma maneira destruir aqueles conceitos judaicos que vinham desde Moisés para frente, desde Abraão para cá. Então, várias seitas apareceram ali e todas elas foram perseguidas e aniquiladas, tá? Paulo estava nessa balada, nessa toada para tomar o lugar de Gamaliel. Paulo era tudo isso? Era tudo isso. Mas vou mostrar um lado de Paulo para vocês, dito por ele mesmo, não sou eu que estou inventando. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Esse era Paulo. Era um homem que prendia homens e mulheres e jogava na prisão. Se a gente pegar a carta de Gálatas, né? Vale um exercício hoje à noite, uma carta pequena, e vocês vão ver Paulo no primeiro capítulo dizendo quem ele era. Eu vou trazer uns pedacinhos dele aqui para vocês. Então era do passado que você queria me falar. Não, a gente vai chegar no presente também. Esse Paulo é o mesmo Paulo do presente. É isso que a gente tem que mostrar para o trabalhador. Que você hoje é a mesma pessoa do passado, só que vocês têm na tua cabeça hoje uma outra coisa que te conduz. Você não muda quem você é na tua essência. O que muda são as tuas referências de vida. Então o que muda para a gente hoje é que o Cristo é a nossa referência. E nessa referência aí sim a gente se transforma. Foi o que aconteceu com Paulo. Então quando Paulo toma essa iniciativa de se transformar, baseado no Cristo, ele ainda é aquela mesma pessoa que está caminhando. Mas ele vai mudar ao longo do tempo. Então esse Paulo do passado, que é o Paulo do presente, é o que prendia homens e mulheres. Esse Paulo, que a gente ama de paixão, era o Paulo que prendia pessoas. Mas que na verdade foi o que ele tinha aprendido, né? Ele estava seguindo os ensinamentos. Preparado. O que eu quero que a gente não desassocie, Márcia, é que às vezes a gente olha o homem fabuloso que ele é e a gente não percebe o homem que ele é. Então essa transformação é importante para a gente como trabalhador. Aqui lembra a primeira fala? Às vezes a gente olha para a gente e não acredita que a gente tem nada que seja capaz de colocarmos à disposição do Cristo. E a gente tem. Mas olha só quem era ainda. Paulo era fiel ao que ele Acreditava. Então, a hora que ele descobre Cristo, ele tem essa mesma... Sabe quem fala isso para ele? Gamaliel. Quando ele está perdido, né? Que ele fica cego, que Ananias cura ele, e ele vai procurar os amigos, procurar todo mundo, ninguém quer mais nada com ele. Ele vai procurar Gamaliel. Descobre onde está Gamaliel, ele chega até Gamaliel já bem velho, fala para ele: rapaz, o dia que você trabalhar com o mesmo afinco que você trabalhou para a lei de Moisés, trabalhar por Cristo, ninguém te segura. Mesma potência. Olha quem ele era, dito por ele. Ele é hebreu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim.
Então ele diz para todo mundo qual é a referência dele, de onde eu vim. Então ele era um judeu de uma tradição grande. Quanto à lei, ele reconhece, eu era fariseu. Eu já falei aqui para vocês e repito, cuidado, não fique com muita raiva dos fariseus, porque Emmanuel fala que graças a eles que a gente tem o evangelho hoje, tá bom? Graças a essas pessoas. Quanto à fidelidade ao judaísmo, eu superava muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me como zeloso guardião das tradições. Eu era de todos eles, da minha idade, eu era o cara. Não tinha ninguém que protegia aquela lei mais do que eu. Porque além de proteger com palavras, eu protegia matando pessoas. Porque os outros não tinham a coragem que eu tinha de ir atrás, pegar as pessoas que falavam mal da lei judaica e matar essas pessoas, encarcerar homens e mulheres. Então, desses todos da minha idade, eu era o melhor. Eu corria atrás e resolvia essa questão. Ele fala em Atos 22, porque ele vai falar dessa transformação dele em 3 capítulos de Atos, né? Eu vou falar sobre isso. Capítulo 9, 22 e 26. Então ele fala, eu sou homem judeu, gerado em Tarso da Cilícia, que é a Turquia hoje mais ou menos, tá? Esse ponto aí. Mas criado nesta cidade, ele está falando de Jerusalém. Isso aí quando ele vai se defender, quando ele é preso, depois que ele volta a visitar Tiago, ele tem que se defender porque ele é preso, antes de ir para Roma, encarcerado naquela viagem de navio, e educado junto aos pés de Gamaliel. Isso é muito importante, porque como todo bom estudante, como todo bom trabalhador, a gente precisa ter alguém que nos oriente. Então por isso que ele era extremamente zeloso, porque ele seguia o que Gamaliel falava para ele. E Gamaliel aprendeu com o avô, que era Hilel, que dizia que a lei judaica era a lei do mundo. Todo mundo que se contrapunha àquela lei precisava morrer, porque aquela lei precisava ser colocada em vigor para salvar o mundo. A ideia deles era essa, tá? Então Gamaliel foi uma pessoa muito importante na vida dele. Tão importante que quando ele vai procurar o deserto, quem salva ele, quem dá a primeira direção para ele, é Gamaliel. Gamaliel é que orienta ele, como é que ele deve agir. Uma conversa longa, né? Está aqui no primeiro capítulo da segunda parte de Paulo Estevão. Ele estava conversando com Gamaliel há muito tempo, né? E a gente vai chegar lá, olha só. Ao prosseguir a jornada, sucedeu que ao se aproximar de Damasco, né? Era D aí, tá, gente? Repentinamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. As pessoas falam, poxa, João, não tinha cavalo lá naquela época. Eu falei, para mim tinha. Eu que estou pintando meu quadro, ele caiu, foi do cavalo, foi do caminho. Então esse é o momento em que ele sente Jesus, né, nessa luz, mais forte que o sol, segundo ele. Todo mundo viu a luz, os que estavam com ele, mas só ele ouviu o Cristo. Então foi um efeito físico ali, que todos viram aquela luz, pararam, mas só ele ouviu o Cristo conversar com ele, né? Então fica aí depois eu mando, dever de casa, Atos 9, Atos 22, Atos 26 e Gálatas 1. São as 4 passagens em que o próprio Paulo fala de como foi esse momento da transformação dele, né? E por que eu dei as 4? Porque toda vez que você lê cada capítulo desse, você vai encontrar uma coisa a mais que Paulo coloca, que é muito importante para a gente poder entender como ele também entendeu aquele momento. O capítulo 9 é Lucas falando desse momento. Então Lucas conta, evidentemente, o que ouviu de Paulo e coloca lá. Agora todos os outros capítulos, 22, 26 e Gálatas 1 é o próprio Paulo. E quando a gente chega na carta aos Gálatas, a gente percebe que Paulo, olhando para trás desse evento, ele tem um olhar mais maduro, mais profundo e diferente do que ele tinha quando ele contou em Atos, nas suas defesas. E é interessante porque toda vez ele coloca uma camada, uma tinta a mais na identificação daquilo que movimentou ele na direção do Cristo. Por quê? A gente precisa entender, dentro desse contexto, uma ideia. Como é que alguém que persegue uma seita, que mata as pessoas, que tem uma ordem escrita do tribunal para matar as pessoas, ok? E vai atrás daquelas pessoas que têm aquela seita, que na época para eles era uma seita, né?
e transformar aquilo em algo diferente da vida dele. Não, parei de matar, muito pelo contrário, agora eu vou seguir esse vocês estão falando aí. Não é estranho? Né? Estava doente. Não é? Eu estava me sentindo aqui, o que é que eu estou escutando? Eu não estou entendendo. Como é que uma pessoa que captava, matava, fazia, e agora, de repente, virou. Obrigado por me esclarecer. Essa é a primeira coisa que a gente tem. Deu um nó aqui na minha cabeça. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Peraí, como é que é esse negócio? Quer dizer, então só com essa luz me cega, eu pergunto, né? E é interessante porque ele está perseguindo aquilo e quem é você? Aí ele fala, Saul, por que você me persegue? O que Jesus está falando para ele é assim, quando você está perseguindo essas pessoas e matando, você está perseguindo a mim. Por isso que Jesus fala com ele, por que me persegues? Ele não fala, por que você está perseguindo os cristãos? Não, por que você está me perseguindo? Olha só, todo trabalhador do Cristo está sob a proteção do Cristo. Porque antes de mais nada, o Cristo é a primeira e maior defesa que a gente tem contra o mundo. Porque na hora que ele tem que se contrapor àquele que estava matando os seus seguidores, ele fala, por que você está me perseguindo? Eles fazem o que eu peço, eles sou eu. Assim como eu fiz as coisas que o Pai me pediu. Nesse momento da execução do que eles estão fazendo, eles são eu. Então por que você está perseguindo essas pessoas? Você está me perseguindo, Paulo. Então a ideia do trabalhador é essa. Quando você está no trabalho, você está no trabalho para o Cristo e com o Cristo. E com a proteção do Cristo. Essa é a ideia que o trabalhador tem que ter quando visualiza o que ele está fazendo, né? Porque a gente tem crises, né? Normais. Nós temos crises, né? Às vezes a gente fala assim, parei, cansei, eu acho que já deu, né? Agora eu vou seguir uma balada sozinho, vou deixar isso aí para os mais novos. Aí a gente olha para trás, não tem mais ninguém novo, a gente fala, vamos continuar um pouquinho, né? Mas a gente tem crise, pô. Todo trabalhador tem crise com o seu patrão. Nosso patrão é o Cristo. E às vezes a gente entra porque a gente é soberbado pela vida. E Paulo também entrou, teve as suas crises, né? Só que toda vez que Paulo tinha uma crise, Paulo era socorrido. De alguma maneira, Paulo era trazido de volta para uma situação de ele entender que ele tinha alguma coisa maior para fazer. Tanto que, olha que estranho, Paulo está indo a Damasco depois de torturar uma pessoa, está escrito aqui, tá? Não sou eu não. É Emmanuel contando o que Paulo contou. Que ele, depois que Abigail morre, ele fica ainda com mais raiva ainda dos cristãos, né? Não bastava ele ter matado Estevão, quando ele vai procurar Abigail, Abigail morre na frente dele, fala, eu vou matar todo mundo agora. Aí ele volta e fala, me descobre aonde está a pessoa que fez Abigail ser cristã. Aí ele fala, é Ananias. Aí ele fala, eu quero saber onde está. Então pegam um rapaz, está encarcerado, e torturam esse rapaz, colocando embaixo da unha dele ferros e batendo. E Paulo está assistindo isso. Paulo é essa pessoa. E aí o garoto não aguenta e fala, eu ouvi dizer que ele não está mais em Jerusalém, que ele está em Damasco. O que ele faz? Vai ao Sinédrio e pega uma carta específica para matar Ananias. E aí no meio desse caminho, acontece o que acontece com ele, né? Ele fica cego e fala, entra na cidade, procura a rua tal. E aí o Cristo chega para Ananias e fala, olha, né? Eu acho que a Ananias é assim, muita figura de Daniel, né? Porque Daniel fala assim, poxa, o senhor quer que eu vá lá salvar a cidade que é contra mim? E Daniel foge para o outro lado, vai para a barriga do peixe, né? E aí volta depois para salvar a cidade. E a Ananias tem que, mas o senhor sabe que ele veio aqui me matar, né? Não, porque de repente o senhor não está ligado. Está ligado, o senhor não está entendendo. Foi Jonas. Aí ele vai e faz o seguinte, vai lá e fala assim, não, é para você ir lá, Ananias. Então quando Ananias vai lá, ele tem um encontro, e aquele encontro com Ananias narrado aqui, narrado no... traz também elementos que vão modificar a mente dele, né? Porque o encontro com Estevão já tinha deixado ele extremamente abalado, né? Tanto que nesse percurso em que ele vai matar Ananias, ele já começa a fazer um movimento de transformação para ele.
ele já começa a pensar, já começa a entrar num estado mental diferente, ele começa a pensar em Estevão, o que Estevão falou para ele no final, né? O Senhor perdoa, e aí aquilo estava mexendo com ele pensa em Abigail que morreu aos braços dele, a vida que ele poderia ter, os filhos que ele poderia ter com aquela mulher, e aí ele cai do cavalo. E aí ele vê a luz, e aí ele escuta Jesus falar com ele: por que tu está me perseguindo, Saulo? Aí ele toma esse susto, fica cego, recebe as orientações dele e a vida segue. É isso. Então, ó, essa frase a gente só vai encontrar em algumas traduções. Atos 9, 6. Haroldo mesmo não traz isso aí. Senhor, queres que eu faça? Essa frase, ela está aqui em algumas traduções bíblicas, tá? Então, quando acontece essa situação, eu me lembrei de uma cena do Evangelho também, né? Em que a gente fica assim, chocado, né? Quando Jesus está passando e tem um cego gritando com ele: Senhor, me cura, ei, Senhor! E o pessoal: vamos embora, anda logo, Jesus. O cara está gritando aí atrás da gente, e o cego continua gritando, né? E aí ele para, Jesus pergunta para ele o quê? O que queres que eu te faça? Que eu veja. Essa é a pergunta. O que uma pessoa cega quer ver na maioria das vezes? O que quer fazer? Quer enxergar. O que Paulo queria fazer quando ele ficou cego? Que as escamas caíssem do olho dele. Mas bastava ver? Não. Por quê? Porque depois que Jesus cura aquele cego faz o quê? Segue Jesus. Então a cura da nossa cegueira espiritual é para a gente seguir Jesus. Então, se você é um trabalhador espírita e foi curado da tua cegueira espiritual, você tem só um propósito: seguir Jesus. Porque a cura da cegueira é o início, quando você se cura. O verdadeiro milagre acontece quando, ao enxergar, nós escolhemos servir e, servindo, nos tornamos discípulos do Cristo. Se você só curar a tua cegueira, você vai estar enxergando sem ter aproveitado o que a cegueira podia ter trazido de novo para a tua vida. E aí eu vou usar alguns exemplos assim, né, que a gente conhece várias pessoas que passam por movimentos de dificuldade de alguma doença, de alguma coisa, que depois da doença ela toma uma força para se mudar. Porque agora eu vou dar valor à vida, a razão à vida, eu vou dar... Então, se você passou pela cura da tua cegueira, através do contato com o Cristo, esse é o primeiro movimento. Então, estar na casa espírita é o primeiro movimento, que é a cura da tua cegueira espiritual, que você já está procurando sair daquele estágio que você estava de ter uma vida material para enxergar o espiritual, mas só isso não basta. Por isso que todo mundo que é trabalhador tem que entender que depois do primeiro passo, você tem que aprender a seguir Jesus, trabalhar para Jesus. Esse é o teu propósito. Já imaginaram a potência que o Espiritismo teria no Brasil, mais do que tem, se todos nós que somos frequentadores das casas espíritas nos tornássemos verdadeiros trabalhadores do Cristo? Qual a dificuldade que a gente mais tem, inclusive entre trabalhadores? Fazer com que os trabalhadores estejam presentes na casa espírita. Trabalhador que só vai para a sua atividade. Trabalhador que procura o tempo inteiro justificar a sua ausência na casa espírita, porque se doa no momento em que ele está na casa espírita, na sua atividade. Isso não basta para um trabalhador espírita. Mas você há de convir que às vezes, ou na maioria das vezes, hoje mesmo aconteceu, eu cheguei um pouquinho atrasado, foram tantas coisas que antecederam para eu não vir, que se eu for listar, você diz, mas eu vim. Então, o que eu quero dizer é que também as forças contrárias nos fazem ausente da... E essa é a luta que você tem que ter com você. Um não cabe a mim e nem a ninguém da casa. A ideia da cura da cegueira e do cegueiro de Jesus pertence a cada um. O que o trabalhador tem que saber é que a presença dele na casa espírita fortalece a casa espírita. Traz para aquilo que a gente chama na casa espírita de espírito de corpo de trabalho.
Porque eu sei que tem outras pessoas que com as mesmas dificuldades que eu estou enfrentando, estão tentando superar as suas dificuldades pessoais para estarem ali comigo. Porque se eu atravesso as minhas dificuldades hoje, venho aqui e encontro duas pessoas, na próxima semana, quando você tiver alguma dificuldade, fala, eu não vou, só tinha duas, eu vou resolver a minha situação aqui. Entende o que eu quero dizer? Então a presença do trabalhador na casa espírita é fundamental para transformar a casa espírita nisso que é aqui. A casa espírita é um refrigério para o trabalhador espírita. A gente encontra nesse meio aqui toda uma espiritualidade que está aqui em cima da gente, trabalhando a gente, fortalecendo os nossos laços para que a gente possa continuar trabalhando. Então isso aqui é uma fortaleza espiritual, onde a gente encontra entre a gente mecanismos para que a gente possa suportar as dificuldades que a vida vai trazer para a gente. O desafio, Né? é como se você estivesse sendo abastecido. Isso. Para o carro no posto, eu abastece. Exato. Aqui é abastecer. Exato. Aqui não é o trabalho, é 24 horas. Aqui é o lugar de abastecer. Isso. Os espíritas, quando nós espíritas, principalmente nós mesmos, sua palavra, que é na verdade mesmo, uma cura, quando você vai na casa espírita buscar cura, feliz aqueles que acham que se encontram, que vêm, que voltam realmente determinado a servir o Cristo. Quando acontece isso, em vez de você foi curado, agora é a hora realmente de se dedicar e servir ao Cristo. E servir ao Cristo é para com você e para aqueles que você se encontra. E muito mais para com você mesmo. Você tem medo, quando você está fazendo, você tem medo de errar mais. Você pedir a Deus, Senhor, que eu erre menos. Porque errar você vai continuar errando. As dificuldades, as discórdias, as várias razões, os vícios, as paixões, você vai mais sentindo, Senhor, que eu erre menos. Então, quando você consegue ver e realmente quer servir, aí você está realmente buscando servir, querer. É isso aí. A ideia que eu quero que vocês tenham é que estar na casa espírita em conjunto com pessoas que pensam igual a gente traz um elemento chamado pertencimento. Eu não estou sozinho no mundo. Saber que Deus está com a gente, que Jesus conta com a gente sabe disso. Mas a gente vai fraquejar nesse caminho porque a gente vai precisar fortalecer isso através do laço de união que a casa espírita traz para a gente. Nem todo mundo que frequenta a casa espírita vai se tornar um trabalhador, porque cada um tem uma jornada. Mas se você decidiu se tornar um trabalhador espírita, seja um trabalhador espírita que esteja integrado à tua casa. Porque pensa, você só conseguiu se tornar trabalhador espírita porque teve uma casa que te acolheu. E a ausência que a gente está tendo de muitas casas espíritas, principalmente depois da pandemia, tem trazido um esvaziamento natural. É bom por um lado, porque a gente consegue atingir através da internet muitas outras pessoas e acaba levando para casa dessas pessoas um pedacinho, mas a gente precisa desse ambiente aqui, ó, onde todo mundo esteja presente na sua convivência, porque fortalece o laço. Nesse ambiente, os trabalhadores vão identificar naquele companheiro as suas dificuldades refletidas nele também. Poxa, eu não estou sozinho. Porque conhecimento você tem na internet agora. Isso. Mas o consolo não. O pertencimento, essa força, essa união, né? Por isso que Kardec fala lá no livro dos médiuns, vamos fazer sociedades espíritas pequenas, para que todo mundo se conheça pelo nome. É melhor. Para que todo mundo possa saber o coração do outro, o que está pulsando. Eu vou olhar para a Marisa e assim, Marisa, não está boa hoje, né? O que foi? Porque eu estou convivendo com ela várias vezes aqui, eu sei, poxa, e às vezes eu vou chegar para dizer, pô, mas eu estou mal hoje, estou querendo... Não, entende o que eu estou falando? O trabalhador precisa disso. O trabalhador não é autossuficiente. Nenhum trabalhador espírita e nenhum trabalhador cristão é autossuficiente. Toda vez que ele abandonar o caminho do Cristo, ele volta à sua cegueira. E aí que é o pior, porque é uma cegueira que ele acha que ele está enxergando alguma coisa. Então é esse caminho que a gente tem que ter. E é uma das coisas que a gente mais percebe é que a gente tem sempre a sensação de olhar para alguém que está naquele trabalho, e vocês podem perceber isso. Tem gente que você olha e fala assim, ele está dando o máximo que ele pode. Agora tem outras pessoas que você olha e diz, poxa, ele podia colaborar mais, né? Não precisa tanto, né?
E a gente às vezes não fala porque o Espiritismo traz para a gente aquela coisa de deixar as pessoas no seu âmbito pessoal do livre-arbítrio perceberem por si mesmas que precisam colaborar na obra, né? E é de todos os setores, tá, gente? Aí não estou falando só na mediúnica, ou na oratória, ou na assistência social, ou na evangelização, nada disso. A Ana Thalys sabe a dificuldade que a gente passou no passado pela falta de evangelizador na escola do coração. Saíram 3, 4 ao mesmo tempo. Se a gente fosse, vamos parar, vamos juntar duas, né? Vamos continuar, vamos insistir. Então, assim, a gente precisa ter essa união. A gente só conseguiu na escola do coração levar porque a gente tinha um grupo forte que se apoia, que está junto nas atividades, que procura essa atividade não apenas como um mecanismo de retribuição pelo que Deus está fazendo por mim, mas a gente procura manter esse grupo pela necessidade que a gente entende que esse grupo está mudando corações. Então eu tenho, a Ana está de prova, teve sexta-feira que eu entrava na sala de aula e tinha um evangelizando. Esse ano eu entro na sala, tem 18. Então o trabalho é constância, o trabalho é você entender que a casa precisa, porque eu poderia muito bem falar, só tem um ano que vem, não vem, tá? Vou procurar outro trabalho. O prejudicado seria eu? Seria, mas seria também a tarefa de ter que levar o outro coração. Então o trabalhador precisa, e eu só consegui me manter também porque eu estou dizendo, não, Jorge, é assim mesmo, continua, amanhã o ano que vem vai dar certo, vamos juntos, faz outra atividade aqui com a gente, ajuda a gente em outra atividade na casa aqui da evangelização, para a gente poder. Então o trabalhador às vezes fala assim, poxa, eu já faço muito na atividade que eu faço, mas eu preciso colaborar também em outras atividades, porque as outras atividades também precisam ser levadas à frente. A gente precisa ter trabalhador em todas as áreas, né? Quando a gente lê lá a cartilha para abrir o centro espírita, não, tem a cartilha, gente, abrir o centro espírita, lá na FEB, tem lá, é uma cartilhazinha de orientação, né? Tem lá, é bom que a casa espírita tenha, né? Isso é todas as áreas, não é isso? Tem que ter todas, tem que ter todas. A gente precisa ser todas porque a espiritualidade conta com tudo isso, tá bom? Mas eu vou voltar a esse assunto depois, vou deixar para a gente conversar mais à frente. Olha aí o chamado de Paulo. E tem algumas coisas que eu queria falar do chamado, não só de Paulo, mas de todos os discípulos. Mas vou ter Paulo como a figura principal, tá bom? O chamado é isso, né? O chamado é essa coisa assim espiritual que pega a gente, que bota a gente em outro nível, que a gente percebe que está sendo útil. Qual é a primeira coisa que eu quero discutir com vocês aqui, ó? O chamado de Jesus é um chamado ao serviço. É isso que eu estava dizendo. Não tem outra coisa para a gente conversar que não seja isso. Se você recebeu o teu chamado, se a gente tivesse alguma outra religião, a gente falaria da tua conversão diretamente, do teu batismo, é para trabalhar. Então eu botei aqui algumas coisas aqui para perguntar, para a gente conversar, que eu estou gostando de conversar hoje. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem sobre essa questão aqui. Eu tenho compreendido o meu papel na seara do Cristo como um serviço desinteressado ao próximo, ou ainda eu busco reconhecimento e recompensas pessoais? Recompensas pessoais aí de ser, poxa, eu sou o cara do passe. Se eu não tiver na mediúnica, não funciona. Aquela casa da evangelização é porque eu estou à frente dela. Você está sabendo que a gente só dá 80 a cesta básica porque eu que corro atrás? O dia que eu parar, para de dar assistência básica. Isso é procurar uma retribuição e reconhecimento pessoal. Você não entendeu que o teu trabalho tem que ser desinteressado ao próximo. Você faz porque é o melhor que você poderia fazer. Kardec pergunta isso. O máximo das suas Obras póstumas. E se eu falhasse na minha missão? O que São Luís fala para ele? e outros. Ô Kardec, você acha que uma obra tão grande, né? Eu vou botar a minha palavra como se fosse na boca de São Luís, né? Pô, Kardec, tu acha que uma obra tão grande dessa ia ficar só nas costas de um homem? O outro viria e pegaria de onde você parou. Então, Marisa, se você serve 80 cesta básica, se você for embora, outro vai pegar o teu trabalho e vai seguir. Então a gente tem que ter essa ideia que o chamado é para servir e é um serviço desinteressado. Mas tem mais para a gente pensar sobre isso. Em que áreas da minha vida
eu posso servir mais e reclamar menos, seguindo o exemplo de Jesus, que disse: veio para servir e não para ser servido. O que a gente tem na nossa vida hoje que está bom, que a gente pode melhorar, e o que eu tenho na minha vida que eu tenho que parar de reclamar para começar a servir? O que é melhor, servir ou ser servido? Jesus disse que não tem problema nenhum de você querer ser o melhor servidor, só tem que servir mais. Mas se Você vai ser considerado rei lá no reino de Deus se você servir mais que todo mundo. Tu quer reconhecimento? Então, assim, Sirva mais que todo mundo. Então, quando você estiver diante de uma situação em que você às vezes não está conseguindo dar conta, porque realmente o trabalho às vezes vai ficar difícil, você tem que parar e pensar assim: peraí, eu estou seguindo a orientação do Cristo nesse trabalho, ou eu estou botando as minhas coisas nesse trabalho? Será que as minhas frustrações nesse trabalho não vêm porque eu estou colocando coisas de homens no meu pensamento na execução dessa tarefa, e estou esperando coisas que o Cristo não está nem esperando dessa tarefa? Como é que eu estou encarando essa tarefa e as dificuldades que elas acontecem e trazendo isso para o meu campo pessoal e falando assim: isso aqui é erro meu? Porque o trabalhador tem que ter isso. Isso aqui também não está indo à frente porque é erro meu. Eu estou deixando a desejar na preparação das minhas aulas. É por isso que o ESG 1 chega a 30 e sai 12. Eu aqui não estou tomando conta dessas almas que estão chegando até aqui a mim. Não é porque eles têm os seus problemas e outras coisas, e às quartas-feiras eles têm coisas mais interessantes. Não, isso é problema meu. Eu que peguei 30 pessoas e não tomei conta das 30 pessoas que Deus me deu e Jesus botou na minha frente. Eu tenho que mudar. Eu tenho que procurar fazer uma autoavaliação no meu trabalho espírita e falar assim: não, eu posso melhorar nisso. Eu estou deixando a desejar nisso aqui. É por isso que o meu trabalho espírita está trazendo aquele gosto amargo no final do dia quando eu faço, porque não sai como eu quero, mas eu também não estou me dedicando quando eu preciso me dedicar. Eu já me acostumei. Eu cheguei numa zona de conforto que aquilo que eu faço está bom. Para a casa que eu estou, eu retribuo a casa a acolhida que ela me deu, então eu vou para casa. Aí o que eu vou? E reclamando. Ah, mas também, né? Aquele pessoal não sei o que, né? A casa também não sei o que, né? Aí a gente, né? ninguém nota o que eu faço. Marta, deixa eu falar uma coisa pra você. Tu viu aquela menina que veio? Ai, não tem jeito, tem que considerar. Quer dizer, você nunca olha para você como parte da resolução do problema, como parte do problema. E quando você é chamado a servir, é necessário que você tenha essa ideia. É necessário que você tenha sempre em mente todo dia da tua atividade, qualquer que seja ela na casa espírita. Estou trabalhando para o Cristo, eu tenho que dar o meu melhor. O meu melhor. E o teu melhor, às vezes, não vai ser aquele melhor que você quer dar nesse momento, mas a execução, você fazer um pensamento, passar o teu dia em revista, trazer as tuas responsabilidades no teu campo íntimo e pensar: eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar. Quem faz isso? Isso, exato. Esse pensamento é que tem que permear todo mundo, tá? Outra coisa sobre o chamado, ó, é imediato, né? Não só Paulo passou por esse momento em que a gente fica: pô, como é que o cara viu uma luz, uma voz, ficou cego e deixou de matar e passou a defender de uma hora para outra? Se a gente pegar, por exemplo, Mateus comentando o próprio chamado dele, Jesus estava passando, quando viu a coleteria, entrou e falou: segue-me, e ele o seguiu. Pô, peraí, tu é fiscal da Receita, passa um homem lá e fala: marido, vem comigo. Tu agora, tu larga tudo e vai. Fui. Quando você chega em Marcos, que você vê ele falando com o André e com o Pedro, estava jogando a rede, passou na beira da praia e falou: segue-me. Largaram as redes e foram atrás dele. Não. Mas o que eles estão querendo dizer para a gente é que o chamado, esse imediatismo, é você estar pronto para quando receber o teu chamado, você ir. E esse momento do chamado é individual. Cada um vai receber o seu chamado numa hora específica da sua vida. Tá bom? Olha o que eu botei aqui, ó. Lucas 9, 59, 60.
Vocês lembram dessa passagem? Eu vou lembrar para vocês. Chegou uma pessoa e falou assim: Jesus, Jesus. Essa é eu falando no Evangelho, tá? Eu quero seguir o Senhor. Aí Jesus fala assim: não, eu não tenho uma pedra para colocar a cabeça, eu não tenho nada, eu não faça isso. Mas Jesus chega para outro homem e fala assim: segue-me. Aí esse homem fala o quê? Deixa eu ir lá enterrar os meus pais antes. Ele: não, deixa que eles enterrem, você vai ter que pregar o Evangelho. Vamos pegar aqui que fica mais bonito na palavra deles, de Lucas. Enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. E disse a outro, Jesus: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Aí disse-lhe Jesus: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então esse homem recebeu o mesmo chamado que todos os outros e não estava preparado para esse imediatismo. Ele tinha outras coisas na cabeça dele para fazer, mais importante do que seguir ao Cristo. Porque o outro pediu para seguir Jesus: cara, não tenho nada para te oferecer, eu sei o que você quer, eu não tenho nada, agora você me segue. E ele falou: não, eu tenho umas coisinhas para fazer antes aqui. Ele: não, deixa que eles resolvam isso, vai e anuncia o reino de Deus. Então às vezes Jesus chega para a gente nessa convocação imediata e fala: bora Márcia, comigo. Aí tu: não, peraí que eu tenho que terminar os negócios na prefeitura antes de fazer essas coisas. Bora Jorge. Eu falei: não posso, agorinha não dá para eu seguir. Então, eu tenho postergado os convites que a vida me faz para servir, esperando condições ideais, ou eu estou pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade? Quem falou isso? Maria. Uma criança, nos nossos olhos, hoje, falou: Pai, seja feita a tua vontade, eis-me aqui a serva do Senhor. Uma mulher ficou grávida, naquela idade, naquela sociedade, ainda não era casada, estava só prometida, teve coragem de enfrentar tudo, falou: não, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade. Lógico, ela debateu com ele, mas me explica melhor isso aí que o senhor está falando. Depois que o anjo explicou, ele falou assim: não, então seja feita a vontade do Pai. E às vezes a gente é chamado para o serviço, para o trabalho, e a gente fica postergando. Não, agora não dá, porque quando eu me aposentar... Gente, eu me lembro, vou contar para vocês aqui uma fofoca espírita. Eu sou novo no movimento, novíssimo, eu estou cheirando a tinta. Eu tenho 10 anos de movimento. Quando eu entrei no ESG 1, eu tinha 3 monitores: Flávio, Marcelo e Marisa, lá na fé. Então a gente faz aquele rodão no começo, né? E eu me lembro claramente de uma pessoa falando assim: não, eu estava esperando me aposentar para eu trabalhar, para eu vir para o movimento espírita. Essa pessoa era eu, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa amadurecer ao escutar o Cristo para saber quando a gente precisa ir. A gente nunca vai ter a condição ideal do trabalho, gente. Cristo não tinha, Paulo não teve, Pedro não teve, ninguém teve. E ninguém hoje tem. Então, quando a gente vai olhar Raul Teixeira, por exemplo, o que ele faz lá em Niterói, impossível o cara sozinho conseguir movimentar, ter uma escola dessa, ter como... Mas ele está lá, e todo mês as dificuldades estão se somando, e Deus sempre dá uma resposta, Deus sempre dá uma saída para aquela situação. Então, se a gente esperar a hora certa e o momento ideal, a gente não trabalha, a gente não responde ao chamado imediato que está saindo ali. Porque às vezes esse chamado imediato, assim, você já está no trabalho, mas às vezes outra coisa bate na tua porta te chamando para um outro trabalho. Você fala: agora não dá, agora não estou pronto ainda para isso. O que tem me impedido de dar uma resposta imediata
a esse chamado. Agora vocês vão pensar, é o medo? Às vezes é o medo, né? A paralisação do medo, né? O comodismo, eu estou bem fazendo já isso aqui que eu estou fazendo, eu não quero assumir outra responsabilidade. Insegurança, apego, tudo isso a gente precisa responder a esse chamado imediato. Eu acho que é até uma compreensão de responsabilidade. Passa por aí também. Porque, como mãe, né, provedora e mãe de agora adultos, mas se fosse tempos atrás, um bando de criança e adolescente, será que na hora de dissesse, vem? Mas o vem agora não é atrás de Jesus, né? O vem agora é ser cristão onde você está. Então, a tua atividade como trabalhador espírita pode ser executada e tem que ser executada onde você está, né? É nesse caminho onde você está. Por exemplo, a morte. Não toca, que eu estou morrendo para não tocar. O que tem a morte? Não, eu estou falando assim, né? Que essa questão desse chamado, que a gente, deixa eu resolver isso, porque mas você passa ali, passa na rua e é atropelado e morreu. Acabou a tua chance, né? Tu vai entrar lá na... Não, eu estou falando assim, as preocupações, as coisas... Foram embora. Outras pessoas que vão ter que fazer, Isso. vai ter que resolver. A gente não... Como a gente não... Se a gente ficar pegado nesse, a gente vai ser obsessor, né? O tempo inteiro, né? Mas, O Jorge, tempo inteiro. posso chamar Jorge? Claro. Quando essa morte chama, leva uma trabalhadora de todos os segmentos de dentro do centro espírita. Evangelização, câmbio no quilo, do coral, de fazer roupa de tudo quanto era de atividade e integrada 24 horas dentro do centro espírita. E 27 anos vai, parte. Que bom que ela trabalhou bastante. Ainda bem que ela estava trabalhando, né? Não existe na realidade. É o que Está Chico... certíssimo. O Tá que... tudo certo. Desde que não seja a tua filha. A minha filha foi. Por isso que eu estou dizendo que está tudo A certo. minha filha foi. Então, não está tudo certo? Não. Tá, depois de 25 anos eu. Não, está tudo certo. Depois de 25 anos eu ainda sinto dificuldade de respirar água. De brigar com Deus. Não, eu nunca briguei, nunca nem fiz a pergunta, por que levastes a Maíra? Então, está tudo certo. Nunca, porque eu sei que estava Precisava certo. trabalhar no lado. Era o momento dela, o dia dela, a hora Trabalhar do dela, lado. sabe? Mas eu digo eu aqui fiquei. Eu não estou questionando ela que fiquei. Eu estou falando eu aqui fiquei estraçalhada. Se tu é casado, tu perde tua mulher, tu é um viúvo. Perde teu pai, tua mãe, tu é um tu perde tua filha, tu perde teu filho, tua filha, não tem nomenclatura nenhuma no mundo que te desvie com alguma coisa. Não tem. E eu digo, eu sou uma mutilada, eu sou uma sobrevivente mutilada. Eu sou sobrevivente, eu sobrevivi, mas eu sou mutilada, eu não tenho pedaço. Deus me deixou mais 5. Mas esse pedaço que te falta está com Deus, né? Está com Deus. Cumpriu o que tinha que tá fazer. olhando pra gente, A ideia que a gente tem que ter quando a gente é... Claro, eles estão bem, aqui não sola muito. A ideia que a gente tem que ter nesse tipo de situação é que não acontece nada fora daquele plano divino estabelecido ali. Muitas vezes, e aí quem diz isso são os espíritos no livro dos espíritos, a perda de um filho é para trazer aos pais que ficam experiências para que ele possa refazer um caminho por algum lado, por alguma coisa. Todo o teu trabalho que você vai continuar fazendo, que sempre fez e ela junto, tudo aquilo eu dedico a ela. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo para a gente poder seguir, para a gente não levar para o lado pessoal. A gente vê muitas mães de Chico, por exemplo, que começaram a se transformar em trabalhadoras espíritas a partir da perda de algum ente querido. Então, aquela perda aparente, né, física e material da convivência, se transformou num ponto de luz no coração de uma família para trazer aquela família para um ponto de equilíbrio que ela não conseguia ter antes daquela perda. Porque talvez aquele movimento fosse necessário, e aí só Deus vai poder responder por quê, daquela forma.
para que você pudesse despertar por aquele movimento. Então, quando a gente tem que estar preparado para o chamado, é que a gente tem que entender que o chamado vai estar passando para a gente na nossa frente várias vezes. É como uma montanha-russa, como um carrossel que passa na nossa frente com aquele cavalinho, e a gente decide, não vou pegar agora, vou pegar o próximo. Mas ele vai passar. Só que isso tem um preço para o trabalhador. Nós estamos falando para a gente que está aqui, para que a gente possa receber a ideia de que o trabalho transforma o homem em algo melhor, não só para ele, como para a humanidade como um todo. A gente tem uma função social como trabalhador espírita. A gente tem uma função social de transformar o mundo. A gente não está só transformando a nós mesmos, nós estamos transformando o mundo. O mundo só vai poder entrar no mundo de regeneração quando todos nós sairmos levando a boa nova a todo mundo. Porque os espíritos falam que o mundo só vai poder passar por um mundo de regeneração quando a palavra e o conhecimento do ensino de Jesus estiver espalhado no mundo. Então nós temos essa função social, essa função da transformação. É chamado por uma vida nova. Não há como, e aí Jesus utilizou no seu evangelho vários movimentos disso, foi o que Paulo fez. Paulo aproveitou esse chamado para transformar a vida dele em uma outra vida. Demorou tempo, reflexões, ele teve que verificar tudo aquilo que dentro dele ainda lutava contra ele mesmo. Ou seja, você foi criado, estabelecido para um caminho, e de uma hora para outra você teve que entender que tudo aquilo que você estava fazendo estava equivocado, que você precisava utilizar toda aquela potência que você estava utilizando para um outro caminho. Então, eu não mais persigo e não mato ninguém, muito pelo contrário, eu me preocupo com cada elemento que está à minha frente para fazer com que esse elemento tenha o mesmo conceito de vida que eu tenho agora. O que Paulo fazia? Paulo não transformava ninguém, ele deixava disponível um caminho a quem chegava perto dele, mas ele cobrava as pessoas. Quando a gente vai Barnabé e Marcos, né? João Marcos vai seguir com eles, e ele deixa o caminho do trabalho, e aí na terceira viagem querem levar ele de volta, que tem a divisão de Paulo para Barnabé. Paulo fala, olha Barnabé, ele já deixou o trabalho uma vez, eu entendo que ele é teu sobrinho, mas eu não vou levá-lo conosco, porque ele vai atrapalhar, ou ele pode atrapalhar, e nós temos compromissos. Barnabé entende, e aí Silas passa a caminhar com Paulo, mas Paulo falou, olha, ele já no trabalho ele falhou, vai você com ele, que você tem afetividade com ele que eu não tenho, e de repente você vai conseguir transformar o coração dele no trabalhador, e conseguiu. Entende? A gente tem que ter essa maturidade também, de entender o que está sobre a nossa condição. Então, quando eu falo de transformação aqui, para a gente perguntar, que foi o que Paulo perguntou intimamente para ele, quais são os hábitos antigos que ainda resistem a essa transformação cristã? Porque a gente se diz cristão, mas se a gente analisar cada ato e pensamento que a gente faz, a gente comete coisas que são totalmente contrárias à cristandade. Nós estamos dispostos a romper os padrões do mundo para viver o Evangelho com autenticidade, mesmo que isso custe a gente algum sacrifício, como custou a Maria, como custou a Paulo e a outros? Porque quando a gente olha essas figuras, a gente fica encantado com a força de transformação que eles tiveram, de mostrar para todo mundo que não tinham vergonha de servir ao Cristo, com a potência e assumindo todos os sacrifícios que essa função trazia para ele. Paulo chega a escrever na carta aos Romanos uma frase linda, chamada "Eu não me envergonho do Evangelho". Então, um homem que começou a ser perseguido por tudo que ele tinha, e mesmo assim ele manteve a autenticidade de ser um trabalhador. Então a gente precisa puxar para a gente e falar assim, essa transformação, o que ela está me custando? O que eu tenho que largar ainda como velhos hábitos para estar cada vez mais transformado nesse homem que o Cristo quer que eu me transforme? Que Paulo fala na carta lá na frente, olha, eu hoje sou um outro homem, porque quem vive em mim hoje é o Cristo. Ou seja, os sentimentos do Cristo vivem em mim. Eu não sou mais aquele cara que quer matar, eu quero salvar vidas agora. E ele não negava o que ele tinha feito em nenhum momento. Mas a partir daquele ponto eu falo, não posso ser aquele cara. E às vezes a gente fala, e eu gosto de dar esse exemplo, porque assim, se eu perguntar aqui, quem está realmente
comprometido, entendendo da nossa necessidade de transformação moral? Todo mundo vai levantar a mão, já todos estamos. Mas não estamos comprometidos? Eu tenho 54% do rim funcionando, isso é uma verdade, tá? Então eu tenho várias restrições alimentares que eu não posso de jeito nenhum comer, porque isso vai cada vez mais, né? Eu tenho uma doença renal crônica. Então estou altamente comprometido a não comprometer mais o meu rim e a minha saúde renal. E luto todos os dias, constantemente, para manter essa dieta e essas coisas no sentido de que eu preserve cada vez mais isso aí. Isso eu estou comprometido. Mas às vezes eu chego ao final do dia e falo, eu não estou realmente comprometido com a minha transformação moral, como eu digo que eu estou. E eu não digo nem pelo erro, mas eu digo pelo erro repetido e repetido, não é nem um erro novo. É isso que eu pergunto. Qual o hábito antigo que ainda resiste a essa minha transformação moral? O conhecimento vai dar isso. É isso. E o preço, né? Igual você estava falando de Maria e tal. Tudo tem preço. Né? Por exemplo, quando você vê a história de Bezerra de Menezes, né? Todo mundo quer ser, mas e o preço que ele pagou para ser quem ele era? Tá aí. Você está disposto a Bezerra, Zaqueu demorou um tempão para virar Bezerra, né? Zaqueu. Ele subiu e falou o quê? Não, senhor, o senhor está na minha casa, eu vou devolver 5 vezes mais de quem eu roubei. Demorou várias encarnações para ele poder fazer aquilo que ele tinha feito. E a gente quer transformar isso do berço ao túmulo. O que tem que fazer o quê? Comprometimento. Quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que Jesus chega e fala assim, ô Longinos, chegou a tua hora. Você vai encarnar agora com a tua última encarnação para você pagar aquilo que você fez. Longinos foi aquele que espetou Jesus com a... Isso. Ele, claro que eu estou pronto, mas vai ser bem difícil. Eu quero, é difícil mesmo. E veio como Dom Pedro II. Então, assim, às vezes essa transformação que a gente está querendo agora, esse comprometimento, ele só não pode sair do centro das nossas vidas. Mas a gente precisa estar comprometido realmente com essa mudança, como Paulo esteve o tempo inteiro. Sabe algumas coisas né? assim que uma palavra que me motiva e ajuda muito, sabendo das dores de vocês e mães que têm misturado essa dor? E quando a gente se fala duas palavras, quando você consegue absorver, que é difícil, porque falar é fácil, mas vivenciar. Eu vejo assim, ó, a fé. E se tudo a Deus pertence, e não cai uma folha sem os desígnios dele, o que me consola, independente do alto, do bem e do mal que aconteça. Quando vem, se o Senhor, eu tenho confiança, eu tenho certeza, que se não cai uma folha sem os seus desígnios, tudo pode. Quando você está vendo esse setor, isso pode. Tudo pode. Agora, como você vai realmente passar esse, que é o difícil, mas se você tem essa força da fé, de acreditar que isso realmente, aos desígnios dele, fica mais fácil. Todos os aspectos. É isso. Que Paulo também entendeu exatamente dessa mesma forma. Por isso. Paulo depositou toda a esperança dele no Cristo, né? Só que ele só foi entender que, na verdade, o Evangelho, a Boa Nova, era o Cristo mais tarde. Ele entende o que é realmente aquela potência, né? Então, por exemplo, a gente dá uma caminhada. Jesus é o centro absoluto do chamado. Quem chama a gente, quem é o centro é Jesus. Por isso que ele é guia e modelo nosso. E uma coisa interessante, em todos os chamados, todos que estão no Evangelho, em cada um que está sendo chamado, foi chamado, vai ser chamado, Jesus vai ao mundo de cada um de nós. Jesus vai à beira do rio para chamar os pescadores. Jesus vai a Paulo, que queria matar as pessoas ao mundo dele, e chama ele. Jesus vai na coleteria chamar Mateus. Jesus vai à casa de Zaqueu, chamar Zaqueu. Jesus não quer que ninguém vá a ele, não. Jesus vai no teu mundo. Porque Jesus está extremamente preocupado, intimamente ligado a cada um de nós. E ele sabe exatamente o momento em que ele vai bater no teu mundo. Então Jesus vai ao teu mundo. E é nesse mundo que o chamado acontece. É no meio das nossas atividades que Jesus aparece para chamar a gente. Agora eu pergunto, o que a gente precisa aprender e fazer para a gente entender
que tudo só faz sentido na presença do Cristo. Como você disse. Tudo só faz sentido na presença do Cristo. Quando é que a gente vai aprender isso verdadeiramente? Trabalhando por Cristo. Quando a gente entra realmente em contato com o trabalho cristão, é que a gente faz a nossa transformação como Paulo fez. Nada tinha sentido para Paulo, apesar dele trabalhar para Deus com tanto afinco na cabeça dele. Então, cada um tem que pensar, como é que foi o meu chamado? O que Jesus está querendo me dizer na hora que ele fez aquele meu chamado? Ele foi no teu mundo. Ele bateu no teu mundo e te chamou. Ele não fez você sair de onde você estava. Então vocês têm que trazer isso, porque o momento do chamado é um momento que tem que permanecer na tua cabeça como ponto de encontro novamente com Cristo, que a gente esquece. O Cristo toca os nossos corações, a gente se adianta e comete alguns equívocos e esquece aquele momento em que o Cristo esteve com você, no teu particular, e te tocou. Vem, Marta. É agora que eu preciso de você. Porque aí, ó, é a experiência pessoal transformadora, o encontro com Cristo. A gente mesmo quer trocar de mundo quando a gente tem esse encontro real. O que falta a gente é ter a força e a potência que os grandes discípulos tiveram e demonstraram, de permanecer aliado ao Cristo e ter o sacrifício pessoal por essa escolha. Porque o Cristo mesmo disse para a gente que ia ser difícil. Não falou? Não falou que eu sou como uma espada que separa a família, o pai do filho? Não. É isso, essa dificuldade que ele está dizendo é, quando eu entrar na tua vida, quando eu verdadeiramente entrar na tua vida, no teu coração, você vai ser um elemento estranho no mundo em que você vive. É a pura verdade, pura verdade. Porque você vai ser um ponto que as pessoas vão olhar e não vão entender que você está transformado pelas ideias novas que eu coloquei em você e que você assumiu como tua vida. E na presença daqueles que te amam, na presença daqueles que te querem bem, você vai ser incompreendido. Sabe por quê? Porque eu, quando fui à minha cidade natal, eu fui incompreendido. Quem é esse aí? O filho do carpinteiro que está pregando, curando? Eu conheço Marisa agora. O Jorge aqui agora falando sobre o Paulo. Ô Jorge. Mas esses elementos transformadores, eles acontecem no coração de cada um, para que cada um assuma as suas responsabilidades de acordo com a sua capacidade e com a sua vontade de seguir o Cristo. Porque é preciso deixar para trás o velho. Esse vinho novo não vai caber nessas bolsas que a gente tem carregado. Essas bolsas são os velhos corações que a gente leva. Por isso que é preciso ter novo coração para levar essa mensagem adiante. E a gente precisa antes tomar cuidado para lavar o velho coração, para que essas novas ideias não se contaminem com as antigas ideias que permanecem. É difícil, não é fácil. Se fosse assim, todos nós já seríamos Paulos, seríamos Pedro e outros trabalhadores excelentes do Cristo. Mas não, é na luta renhida. Quem leu esse livro sabe que um dos grandes momentos do cristianismo foi quando Pedro teve vergonha de dizer que sentava com os gentios quando foi descoberto pelos mensageiros de Tiago e que foi cobrado por Paulo. Peraí, na minha presença você senta com os meus, mas só chegar aos enviados do judaísmo de Tiago que você se afasta dele? Não, vamos tomar atento aqui, vamos botar isso aqui em discussão aqui. E aí, irmão, eu falo, e ali Pedro se cala e Pedro faz o quê? Fala para todo mundo, olha, eu que neguei o Cristo várias vezes, posso dizer para vocês qual é a dor que é negar o Cristo. Eu posso dizer, porque o Cristo contava comigo naquele momento, e eu falei para ele antes, jamais vou largar o Senhor. E ele falou assim, Pedro, e na hora que foram prender Jesus, eu cortei a orelha de Malco, e eu sei o que é negar o Cristo 3 vezes. Então você que tem o Cristo no teu coração, não negue o Cristo. Deixa o Cristo transbordar o teu coração, mesmo que as tuas atitudes te afastem daqueles que não te compreendem ainda. Eles vão passar a te compreender em algum momento da tua vida.
Porque o que você está fazendo e transbordando no teu coração vai ser tão forte e tão potente que vai encharcar eles do mesmo amor que você tem. Você só tem que ter a capacidade de se manter firme nessa proposta, de deixar o Cristo transbordar o teu coração, para que você deixe o que é antigo para trás. Porque o chamado indica que o trabalho é baseado na comunhão com Deus. É isso que Paulo fala nas suas cartas. Eu sirvo ao Cristo, mas o meu trabalho é de comunhão com Deus. A gente não faz um trabalho desconectado da divindade. A gente não faz um trabalho que a gente acha que está fazendo simplesmente porque a gente é legal, bonzinho, e agora a gente é caridoso, fraterno e amoroso. A gente tem que entender que todo trabalho que a gente faz por Cristo está ligado a Deus. É um trabalho divino. A gente é uma extensão natural, porque Deus quer que os homens ajudem os homens. E isso é um dos aprendizados que a gente precisa entender. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, estuda paixões, as paixões são os primeiros movimentos que dizem que o Espírito tem capacidade de fazer suas próprias escolhas. E quando Kardec vai perguntar nas questões morais sobre paixões, ele pergunta assim, mas a paixão é ruim? Não! A paixão está na base de toda a necessidade humana. O erro é quando a paixão domina o homem. Então o egoísta é o homem que se ama demais e não aprendeu a dividir nada do que ele tem. Ele quer tudo para ele. O homem que não enxerga o outro, que é um Saulo, que acha que a sua lei tem que prevalecer sobre tudo, mata o outro. Mas o homem, quando se transforma pelo Cristo, se coloca numa posição de fazer com que todos aqueles possam ter acesso ao Cristo como ele teve. Foi o que Paulo fez como apóstolo dos gentios. Levou a toda a gente aquilo que o Cristo tinha dado para ele. Quando a gente faz essa pergunta, é para depois desse chamado, a gente tem que ter essa pergunta na nossa cabeça: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Todo trabalhador espírita tem que ter essa pergunta diariamente nas suas orações. Senhor, o que queres que eu faça? Não sou eu que vou dizer para Deus o que eu quero fazer. Deus, eu queria fazer isso assim, assim. O que o senhor acha? A gente troca essas ideias com Deus, né? Não troca? Não é? A Martinha? Não, eu também, eu faço muito. Pô, Deus, eu estou querendo agora fazer uma turma nova. O que o senhor acha? Ele diz, dá uma força aí. Né? Dá para o senhor arrumar mais um facilitador para mim? Para ficar comigo, sozinho não leva? Não é assim que a gente fala? Mas a pergunta tem que ser o contrário. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? E aí tem que silenciar. Para escutar a resposta. Porque a resposta vai chegar. Porque a gente acha que é a gente que está conduzindo a vida e os trabalhos. Como o trabalho é divino e permeia através da gente a presença de Jesus levando a gente tem que deixar eles fluírem para a gente, porque eles sabem exatamente por onde Ele quer que a gente vai agir. Por isso que muitas vezes a gente compra uma briga danada, não, vai dar certo, Deus está comigo, não está nada, tu que não está ouvindo o que Deus está falando para você lá atrás, não é por aí, Marta. Aí lá na frente você fala assim, nossa, não deu certo esse trabalho. Quem já não sentiu esse? Aí depois passa um tempo, aí o trabalho flui. Agora eu quero que você faça. O momento é o agora. E aí eu digo que ele teve 2 momentos de metanoia, de mudança de mentalidade, de tudo, Paulo. A primeira que ele teve foi com a conversa com Gamaliel. Quando a Gamaliel fala para ele no deserto, cara, tu já leu Levi? E li, nossa, tudo que a gente estava procurando está aqui. Como é que a gente perseguiu essas pessoas, se eles estavam exatamente fazendo o que a gente estava procurando fazer? E aí Paulo fala, pois é, eu tive a mesma sensação. Só que eu não sei o que fazer. Porque eu fui na cidade do meu pai me expulsou de lá porque ficou com vergonha, mas mandou um dinheiro para mim, mas eu não quero mais o dinheiro do meu pai. Eu fui em outra cidade pregar, achando que eu podia falar, e fui escorraçado. Eu fui procurar Pedro, a casa do caminho, quer dizer,
Me escorraçaram da casa do caminho. Pedro veio falar comigo: olha, meu amigo, se afaste um pouco, pense um pouco. Toma aqui, Levi. Lê, Levi, antes de você começar a trabalhar. E aí Gamaliel fala para ele: é isso, você precisa deixar que isso primeiro floresça dentro de você. Porque, Saulo, você só vai conseguir dar para os outros o que você tem dentro do seu coração. E esse evangelho que você está querendo pregar, ele não está dentro de você. Você está como eu, olha a imagem que ele usou, Gamaliel, diante da cidade prometida, podendo entrar. Eu, na minha idade, não posso mais entrar nesta cidade. Mas você pode entrar nessa cidade. E você tem que se preparar para entrar nessa cidade. Vá ao deserto. Eu vou arrumar trabalho para você no deserto. Essa família aqui me deve favores. Vá ao deserto. Pense, trabalhe. Trabalhe com suas próprias mãos para o seu próprio sustento. Ser rico. Você pode conseguir dinheiro do seu pai a hora que você quiser, mas isso não vai te movimentar ou te facilitar. Muito pelo contrário. Você vai ficar escravo de quem te dá o dinheiro. Você não pode ser em nenhum momento um estorvo para o trabalho. Você tem que produzir os teus próprios recursos. E ele faz essa metanoia. Olha como é que ele estava. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros da lei. Isso é Gamaliel falando para ele. Com as discussões da casuísticas, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhava dinheiro na vigilância dos outros, matando, né? Mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenhava-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Estava tudo errado o que a gente estava fazendo, cara. Tudo. Aí Deus chama a gente às contas agora. Vem cá, senta aqui. Porque tem gente que é chamada à conta depois do desencarne, a maioria é assim. Mas a gente tem que olhar para a nossa vida e entender que às vezes a gente é chamado por umas contas intermediárias, né? Umas contas... E a gente tem que entender esses movimentos como movimento divino. E aí ele fala assim, ó, vai para o deserto. E no deserto, Paulo continua perguntando: Senhor, o que quer que eu faça? E aí a gente vai falar do deserto agora. Desse deserto de 3 anos, o deserto como tempo de silêncio e escuta. Tenho reservado momentos de deserto em minha vida, de silêncio interior e reflexão, ou estou sempre ocupado, até mesmo com coisas do bem? Isso é para vocês, trabalhadores, no deserto. É preciso que você tire um tempo no meio dessa tua agitação, para que você possa se conectar e se manter conectado. E não sei eu que digo isso, tá? Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, trabalho. Aí ele fala assim, Pensamento e Vida. Ele fala assim, sobre trabalho, Emmanuel: não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. A tua ação, o teu trabalho tem que ser direcionado para as ações do Cristo. Então, às vezes, vai parecer incoerente eu ter falado que você deve procurar e manter uma vida ativa na casa espírita, além do teu trabalho, com essa ideia de que você está sempre ocupado com as coisas do bem. Estar preocupado com as coisas do bem não quer dizer que você está fazendo o bem. A ação é diferente do que você pensar. Exige que você entre em prática. E às vezes você tem tua mente tão ocupada com isso, que você se desconecta daquilo que é principal, que é Jesus. São os teus momentos de reflexão. Será que eu estou fazendo como deve ser feito? Como é que Jesus quer que eu faça isso? O que é que diz a doutrina sobre esse comportamento? O que eu tenho que falar quando alguém agir assim comigo? Eu preciso de um momento interior. Eu preciso de um momento que seja nosso, um momento em que eu traga isso para dentro. O deserto, como pausa para essa transformação. Você não quer se transformar? Foi o que Paulo fez. Paulo foi para o deserto para dar essa pausa da transformação. E eu te pergunto: eu estou permitindo que Deus me transforme de dentro para fora,
ou eu quero servir ainda com as velhas ideias e impulsos? O que eu estou querendo dizer? A minha maneira de agir, ela tem que correr no meu coração para transbordar. Se eu for como um homem velho com as minhas ideias servir em nome do Cristo, eu vou errar fragorosamente, porque eu vou estar colocando em prática aquilo que eu acho que tem que ser feito, e não baseado naquilo que o Cristo me diz, porque o Cristo tem uma lógica de agir. O Cristo tem uma lógica para fazer com que você coloque as suas mãos no trabalho. Não é para você colocar do jeito que você quer, achando que aquilo que você faz é o certo e é o correto. Então, por isso que você precisa estar no teu deserto de intimidade, para que você dê uma pausa para entender a tua transformação. Poxa, o tempo inteiro eu ofereci as coisas e as pessoas não quiseram. Será que se eu perguntar a elas o que elas querem no meu trabalho, na assistência social, não seria melhor? Do que eu dar para ela o que eu acho que ela precisa? Quem faz atendimento fraterno é escuta. Para você dar uma escuta ativa e você dar uma resposta àquilo que você ouviu. Você não pode sentar ali com uma receita e falar assim, faça isso. Mas tu não me ouviu. Tu está agindo por você. Deixa Jesus agir no teu coração, para que a tua palavra, depois da tua escuta ativa, seja uma palavra de direcionamento correto. Um deserto que não é castigo, é câmara de gestação espiritual, isso aí. Só quem se retira para ele pode voltar ao mundo como instrumento de Deus. Isso aí foi o que eu escrevi, tá? Isso aí críticas podem fazer. O que eu quero dizer aqui é que esse deserto que você se afasta, que para você é um movimento árido na tua vida, não é um castigo. Isso é uma câmara que você está gestando espiritualmente quem você precisa ser. E esse deserto, ele pode ser todo dia na tua vida, quando você se conecta com Deus, na tua oração, no teu movimento de se entregar naquele silêncio absoluto, da aspereza do não que você recebeu o dia inteiro, do coração amigo que você quis ajudar, ou daquele coração que está na tua casa, que você quer ajudar, e ele continua te ferindo, mas você está ali, sabendo que você está gestando um movimento de transformação. Porque para voltar para o mundo, você precisa ser esse instrumento de Deus, que você vai aprender nesse silêncio que você está. Não vou ler ela toda, mas Emmanuel comentando Marcos 6,31, o nome da lugar deserto. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Isso é Cristo falando com os discípulos, tá? Vou repetir. E Jesus disse a eles, chamando eles à parte, a um lugar deserto, repousar um pouco aqui. A exortação de Jesus aos companheiros reveste de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo do deserto, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia a Jesus tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente consoante indefectíveis movimentos do homem. Então, se você quer servir e ser trabalhador, você tem que ir e repousar no local deserto, que é o íntimo do teu coração, para que ali você possa pensar, se unir e reformar as tuas forças. Essa é a figura de Paulo, pensativo no deserto, tentando agir
lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc, a sua amizade, rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apulpos, ironias e sarcasmos, demandara a Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara um isolamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Isso era Paulo reclamando da vida. É Paulo reclamando: pô, para isso o senhor me chamou aqui? É isso mesmo? Aí ele sonha, ele dorme. Na verdade, ele cria privilégio. Ele ainda estava com o homem antigo ainda. Aí ele sonha, ele dorme, ele sonha. E lá em 1 Coríntios ele conta esse sonho de um homem que sonhou, que não sabia se estava na carne ou fora dela, com 2 pessoas. E essas pessoas são Estevão e Abigail, que vieram falar com ele. Mas Estevão mais duro, né? Estevão, que é aquele espírito puro, mais duro, que é mais incisivo, falou para ele assim: Estevão, Saulo, não te detenhas no passado, como você disse. Ele estava pensando ainda com a cabeça dos privilégios que ele tinha. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. A tua vida não é só tu não, mano. Tu acha que só tu aí é o coitadinho da vida? Tu está no passado querendo privilégio, onde todo mundo estava atrás de você te servindo, todo mundo abrindo portas para você falar, todo mundo parado para te ouvir porque você era o homem da lei. Não, mano, deixa isso para trás, vai para frente, não para não. Todo mundo é assim, todo mundo está cheio de coisa, o mundo é isso. Mas aí, Abigail, né, que tinha um coração mais doce, né, falou a mesma coisa para ele, de maneira diferente. E aí, a partir dessas palavras de Abigail para Paulo, Abigail transformou essas palavras de Abigail numa caixa de ferramentas. Para onde ele ia, ele levava essa caixa de ferramentas. Gente, se vocês lerem o livro, mentalmente ele não fala nenhuma palavra, tá? Tudo isso aqui é de pensamento a pensamento. Ele pensa e ela responde no pensamento dele. Então ele pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Ele pergunta: como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Se a gente olhar só essas 4 frases, a gente vai perceber que o que Paulo queria é a mesma coisa que a gente quer. Que todo mundo compreenda o Evangelho e ache maravilhoso tudo que a gente acha. Ele queria isso. Como é que eu vou passar por cima desses obstáculos que estão aqui? Bora, Paulo. E ela passa essa caixa de ferramentas para ele, que ele malandramente anota, e aí ele vai usar isso nas cartas dele, trazendo para todo mundo um exemplo de como é que tem que ser feito isso. Esse aí é um Paulo no deserto que eu fiz, tá, gente? Então, olha lá, a primeira coisa que ela fala para ele, o quê? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Olha o que ele escreveu na 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa e não faz som. O amor é fundamental. E aí ele vai lá também, ó, em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, ó, o amor nunca falha. Era isso que ele estava falando. Olha que legal aqui, ó. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Trabalha. Aí ele bota lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Trabalhou da melhor maneira que ele pôde. Ele entendeu, tem que ir ao trabalho. E lá em 1 Tessalonicenses ele bota assim: trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Em nenhum momento eu quis ficar encostado na costa, eu fui trabalhar, eu permaneci firme no trabalho. Sem os privilégios. Sem os privilégios. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera.
Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Espera, vai passar. A tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Então a paciência vem da tribulação. A paciência gera experiência, e a experiência é que leva a gente para essa esperança nova. Mas tudo começa no espera. Na verdade, sempre precisa do contraste. Sim. Porque senão você não consegue ver Trabalhar o que está sendo indo à frente. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ele perdoa. O que ele está falando? Poxa, eu estou falando do Evangelho, eu estou trabalhando por Cristo, e tem uma porção de cara do outro lado que está contra mim, pô. Como é que eu vou entender isso? Porque na mente dele, trabalhador, se eu estou trabalhando por Cristo, como é que pode ter alguém contra mim? E se eu deixar que tenha alguém contra mim, já que eu estou trabalhando para o Senhor? Aí ela fala, perdoa, Paulo. E ele vai lá em 1 Colossenses fala, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E em Romanos, não vos vingueis, mas dai lugar à ira de Deus. Ou seja, deixa que Deus é que vai fazer o que tem que fazer. Você tem que perdoar, não vos vingueis. Perdoe. É assim que você vai viver. É assim que você vai entender o que isso tem de importante para você. Quando a gente começou a leitura hoje, a gente leu a respeito da ideia final que tem a leitura, de que todos nós trabalhadores estamos na sementeira, né? E eu falei, olha, isso é importante ter essa ideia, porque a gente tem que ter a capacidade de enxergar no trabalho aquilo que a gente pode fazer semeando. Isso não quer dizer que a semente que a gente está plantando vai nascer no tempo em que a gente quer que nasça. O trabalhador espírita, ele tem que estar pronto para puxar o arado, plantar a semente no coração do outro, mas deixar que o outro tenha o seu tempo de crescimento, que não pertence a gente. Esse trabalho de crescimento pertence a Deus. Na parábola do semeador, quando Jesus explica a parábola, ele deixa isso bem claro. Ó, você semeia e ela vai encontrando o solo dela, e aí cada solo desse aí representa um comportamento humano diante da mensagem do Cristo, de acordo com a sua capacidade de entender. Porque todos nós aqui já fomos terra árida para a semente do Cristo. Todos nós já fomos o terreno cheio de espinho para a semente do Cristo. Todos nós já passamos por todos eles e estamos buscando arar o coração nosso para a gente poder se transformar num terreno em que a gente consiga dar vazão, né? Mas qual é a mensagem de Paulo para o trabalhador espírita de hoje, né? Esse aí é um semeador que eu fiz pra gente, tá? Foi você que desenhou também? Foi eu também. Lindo, né? Coisa maravilhosa. Meu filho ri muito disso aí. Pai, você vai levar esses rabiscos? Eu não acredito. E hoje de manhã eu estava fazendo olhando, né? Dando uma paisagem nisso tudo aí de novo. E aí no final me apareceu essa escrita aí, porque eu perguntei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça como trabalhador? O que Paulo está dizendo para mim? E aí, lendo as mensagens, tendo a ideia desse semeador, eu escrevi mais ou menos isso aí, ó. Semeia boa nova. Isso é o que Paulo está falando para a gente, tá? Semeia a boa nova, semeia o consolo, semeia o evangelho no coração do mundo, mesmo quando a terra parecer seca ou o clima hostil. É Paulo falando para o trabalhador espírita. Todo trabalhador espírita é esse semeador. Não planta para si. O chamado é Jesus. O centro absoluto do chamado é o Cristo. Não planta para si, mas por amor. Não semeia esperando aplausos, mas com a fé de que Deus é o Senhor da colheita.
A tua tarefa, trabalhador espírita, é lançar as sementes com esperança. Mesmo que não vejas agora o verde brotar, a colheita virá no tempo certo, pela justiça e misericórdia do Pai. Semeia no centro, na família, na rua, no coração dos que sofrem. E quando te sentires cansado, desanimado ou invisível, recorda-te da resposta de Jesus a Paulo: semeia, eu estou contigo. Porque quando Paulo faz essa pergunta ao Cristo, o Cristo não dá uma resposta imediata para ele. Ele precisa se encontrar com algumas pessoas, Gamaliel, Abigail, né? Para que ele possa obter essa resposta. E é caminhando que ele aprende essa vida. É caminhando que ele vai entendendo qual é a função que ele tem que ter em cada momento que ele vai tendo. Então, quando Jesus fala para ele, semeia, vai, eu estou contigo, que é uma ideia minha, é que eu quero só que você semeie, deixa comigo, vai porque eu preciso que essa ideia que eu trouxe, ela esteja disponível para todo mundo. Então você tem que ir aos gentios, levar a eles essa semente. Esse texto eu escrevi, até mandei para Marta antes. Eu fiz esse texto aqui, confesso para vocês que talvez eu não consiga ler até o final, porque escrevi entre lágrimas esse texto. Não sou médium, nunca tive mediunidade ostensiva, mas eu acordo muito cedo para estudar, e numa manhã dessa, na preparação desse estudo, eu falei, o que Paulo falaria para um trabalhador espírita hoje? E no final saiu isso, a escrita. Eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça, e à tarde eu falei assim, eu vou dividir isso com a Marta, porque isso estava deixando meu coração muito aflito, e isso seria uma mensagem de Paulo para a gente, no sentido de que ele fala: filho da luz, não te esqueças de que o chamado ao serviço não é honraria, mas renúncia. Não é pedestal, mas cruz. E não é descanso, mas jornada. Um dia também caminhei cego, cheio de mim, armado de certezas e vaidades. Mas o Cristo me fez cair da minha altura, para que eu aprendesse a ver com os olhos do Espírito. E quando eu lhe perguntei: Senhor, que queres que eu faça? Ele não me deu respostas prontas. Ele me deu um caminho. Abigail, alma que amei profundamente e que me ensinou sem gritar, disse-me: ama, trabalha, espera e perdoa. E foi isso que fiz, mesmo entre dores, prisões e desertos. Amei quando fui rejeitado, trabalhei mesmo incompreendido, esperei mesmo sem ver frutos, e perdoei mesmo ferido. E te digo, se queres seguir o Cristo, não temas cair, tema apenas não levantar. Não temas ser esquecido, temas apenas esquecer o bem. Não temas a tarefa difícil, tema a omissão silenciosa. Lembra-te, o Evangelho não é para os que apenas falam em nome de Jesus, mas para os que vivem por Ele, apesar de tudo. Que a tua fé seja ativa, tua esperança vigilante, teu amor operante. E quando te sentires cansado, desprezado ou em dúvida, faz a pergunta que mudou minha vida: Senhor,
que queres que eu faça? E como eu, não esperes aplauso. Espera apenas a graça de combater o bom combate, guardar a fé e terminar a carreira com o coração em paz. Com Cristo, tudo se transforma. Com Ele, até o perseguidor se faz servidor. Até o endurecido se faz apóstolo. Até último se faz primeiro no amor. Vai e serve. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.